Meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje o texto para a nossa meditação está no livro do Gênesis, no capítulo 50, a partir do versículo 15. Nós leremos o verso 15 ao verso 21 para a nossa edificação e meditação nessa ocasião. Diz assim o texto da palavra de Deus. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém e amém. Queridos, vamos ter uma palavra de oração nesse momento, rogando do Senhor sua bênção para a sua palavra que será ministrada aos nossos corações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ó Senhor, aqui nós estamos, cada um de nós em sua própria casa, ouvindo, ó Deus, essa mensagem, longes ainda, ó Deus, do culto, mas crendo, ó Deus, que Tu estás conosco. Rogamos, ó Senhor, que a Tua palavra que foi lida possa, ó Deus, ser exposta com clareza e aplicada aos nossos corações. De tal maneira, ó Deus, que possamos praticá-la e vivermos bem para a honra, glória e louvor do Teu nome. É assim que nós te oramos, ó Deus, e desde já te agradecemos, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o rancor, ele é um câncer que começa a matar a pessoa por dentro. Quem sabe você conhece pessoas, ou mesmo você é uma pessoa rancorosa, que está sempre resmungando. Você reclama da família que tem, você reclama dos amigos que possui, você reclama do destino que você teve. Saiba que isso é um grande problema, porque uma pessoa rancorosa, ela vive perturbada e ela acaba também contaminando as pessoas que estão à sua volta. E é por isso que o autor aos Hebreus nos recomenda de que não haja raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. O rancor, a amargura, ela é um grande mal. Por isso que o texto que nós lemos, o texto de Gênesis no capítulo 50, do versículo 15 ao versículo 21, é tão importante para nós nessa ocasião. Esse texto faz parte da narrativa de José, uma longa narrativa que ocorre dentro do livro de Gênesis, começando lá em Gênesis capítulo 47 e terminando no capítulo 50. Como eu já disse, é uma história longa. A princípio, a Bíblia nos conta que José, ele foi um dos 12 filhos de Jacó. Jacó, ele teve esses 12 filhos com esposas diferentes. Uma dessas esposas se chamava Raquel. Era a sua esposa preferida. Raquel, ela teve 2 filhos. A Bíblia diz que um deles foi José e o outro foi Benjamim. A Bíblia conta que
Jacó amava mais a José do que a todos os outros filhos. O próprio José, por conta disso, muito provavelmente, ele era um tanto quanto arrogante. E o fato é que a preferência de Jacó, aliado à arrogância de José, trouxeram raiva, trouxeram ressentimento, trouxeram ciúme aos outros seus 11 irmãos. De tal sorte, irmãos, que na primeira oportunidade que os irmãos de José tiveram, longe dos olhos de seus pais, eles conspiraram contra José. Eles trataram José como se fosse um objeto qualquer. Eles venderam José para alguns comerciantes de escravos que estavam a caminho do Egito. E naquele momento, naquele exato momento em que José ele estava sendo vendido como escravo, ele estava naturalmente sendo arrancado brutalmente do seu lar. Estava sendo arrancado dos braços de seu pai, da sua terra. Naquele momento, aparentemente a sua vida foi amassada. Aparentemente, naquele momento, a sua dignidade ela foi pisada. Naquele momento, o seu futuro foi teoricamente riscado. Tanto que José, ele chega no Egito, e quando ele chega no Egito, ele chega sem nome, ele chega sem honra, ele chega sem dignidade, ele chega sem direitos, ele chega sem raiz. Lá ele foi colocado no balcão mais uma vez e foi revendido. Ainda moço, a Bíblia diz que ele foi tentado sexualmente pela esposa de Potifar. Mas José, ele preferiu estar na prisão com a consciência limpa do que estar em liberdade com a consciência culpada. Então ele perdeu a liberdade, mas José não perdeu a dignidade. Ele passou 13 longos anos preso numa masmorra, por causa justamente da sua fidelidade a Deus. Irmãos, todos esses muitos males sobrevieram sobre a vida de José por conta de que, em um momento, os seus irmãos o trataram de maneira pecaminosa. Tanto que agora, depois de muito tempo, eles estavam preocupados, imaginando que José teria guardado o rancor deles. Uma vez juntos novamente, Deus os havia unido novamente, o seu pai havia falecido, e eles sabiam agora que aquela ocasião seria uma ocasião, digamos, ideal, para que José, portanto, demonstrasse o seu rancor, a sua ira e se vingasse contra eles. Tanto é que no versículo de número 15, eu gostaria de convidar você para voltar os seus olhos para o versículo 15, o texto diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Em outras palavras, meus irmãos, os irmãos de José, eles estão dizendo mais ou menos assim: José ainda está bravo conosco. E ele tem poder em suas mãos para se vingar de nós. Ele ainda não se vingou de nós porque ele não queria entristecer o nosso pai. Mas agora que nosso pai está morto, ele vai se vingar. Vamos fazer alguma coisa porque nós estamos fritos na mão de José. Era isso que estava se passando na cabeça dos irmãos de José. E isso, meus irmãos, convenhamos, é totalmente compreensível. Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas não perdoam com facilidade. E elas também não acham que serão perdoadas com facilidade. Elas imaginam que a lei que rege esse mundo é olho por olho e dente por dente. E então, os irmãos de José, eles estavam profundamente temorosos. E o que eles fizeram, então? Em primeiro lugar, o texto diz aí, a partir do versículo 16, versículo 17 também, que eles mandaram uma mensagem para José. Talvez uma carta. Porque eles não tinham coragem de ir pessoalmente até José falar algo a eles.
Veja só, versículo 16 e versículo de número 17. Veja a mensagem que eles mandaram. Diz assim: portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhe falava. Irmãos, aqui os irmãos de José mandaram uma mensagem dizendo que o pai de José, o pai deles, havia dito que José não fizesse nenhum mal aos seus irmãos, que José ele não se vingasse, que José não guardasse rancor deles. Provavelmente, irmãos, isso que os irmãos de José mandaram dizer para José não passavam de uma mentira. Por que eu digo isso, irmãos? Porque não haveria razão pela qual o próprio José não tivesse dito isso pessoalmente a José durante os anos que conviveram lá no Egito. Não tinha nenhuma dificuldade de Jacó se voltar para seu filho e dizer: meu filho, esqueça tudo. Não leve isso em conta. Perdoe os seus irmãos. Mas a Bíblia não fala em nenhum momento disso. Obviamente, José, ele começou a desconfiar que isso era mais uma invenção de seus irmãos. E que eles ainda tinham muita dúvida e suspeitas para com ele. Eles não tinham uma confiança total em José. Tanto é que a Bíblia conta que quando ele recebe essa mensagem, José, ele chora enquanto lhe falavam tudo aquilo. Ou seja, o suposto pedido de seu pai. Por que que José chorou? José chorou por decepção, José chorou por frustração, José chorou por desilusão. Porque anos antes, José havia se reconciliado verdadeiramente com seus irmãos. Ele abraçou seus irmãos, ele chorou com seus irmãos. Isso não havia sido algo fingido, não era algo disfarçado, não era algo simulado. Foi algo autêntico, foi algo genuíno, foi algo legítimo. E desse modo, irmãos, depois de escutar essas palavras, nos versículos seguintes, a Bíblia vai nos mostrar José abrindo o coração para seus irmãos. José ele vai reafirmar que não guardava rancor de nenhum deles, porque ele havia entendido 3 coisas muito importantes sobre como se libertar do rancor, antes que o rancor lhe consumisse. Você entendeu? Esse texto está ensinando que você tem que se libertar do rancor antes que ele te consuma. Liberte-se do rancor antes que ele te consuma. José aqui, ele vai nos dizer 3 coisas muito importantes para mim e para você, para nós nos libertarmos do rancor. Então, liberte-se do rancor antes que ele te consuma. Mas como? Como é que você deve se libertar do rancor antes que ele te consuma? Em primeiro lugar, entendendo que a vingança é uma ação que pertence ao Senhor. Liberte-se do rancor antes que ele te consuma, entendendo que a vingança é uma ação que pertence ao Senhor. É isso que o versículo 19 diz. Veja só, versículo de número 19. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou em lugar de Deus? Irmãos, aqui nesse versículo, José, ele não está diminuindo, nem muito menos negando o erro de seus irmãos, o pecado de seus irmãos. José, ele se voltou para seus irmãos e ele não disse: olha, o que vocês fizeram comigo não tem importância nenhuma. José também, ele não disse: olhe, eu sei que vocês não tinham a intenção de me fazer mal. Não, José não disse isso. Pelo contrário, ele implicitamente reafirmou o pecado de seus irmãos.
E também falou que o pecado deles seria julgado. Contudo, o ponto aqui de José é o seguinte: esse pecado seria julgado por Deus. Em outras palavras, José estava dizendo assim: não fiquem com medo de mim, não fiquem temerosos, não fiquem tremendo. Sabe por quê? Sabem por quê? Porque existe um juiz máximo que julgará todas as coisas com justiça. Por que que eu vou tomar o lugar desse juiz máximo? Por que que eu vou tomar o lugar do juiz dos juízes? Somente ele sabe de fato o que cada um de nós merecemos. Irmãos, isso é muito importante. Isso deve nos fazer refletir bastante. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos rápidos demais para julgar as pessoas. Nós somos rápidos demais não apenas para julgar as pessoas, mas para condená-las também a respeito do mal que elas fizeram a nós ou a outras pessoas. Mas quem é que tem, irmãos? Mas quem é que tem o conhecimento para saber o que as pessoas merecem ou o que de fato elas fizeram conosco ou com outras pessoas? Eu particularmente, eu não tenho. Quem é que sabe, portanto, quem é que sabe tudo sobre os motivos do coração de uma pessoa que levaram ela a fazer o que ela fez? Nós não sabemos. Portanto, só Deus tem o conhecimento para saber o que é que as pessoas merecem. Porque só Deus sabe o que as pessoas fizeram. Somente Deus sabe o que se passava no coração das pessoas. Nós não sabemos. Somente Deus tem um conhecimento suficiente para saber aquilo que as outras pessoas merecem. Somente Deus. Por isso, somente Ele tem o direito de dar às pessoas o que elas de fato merecem. Somente Deus. Se você guarda rancor de alguém, você provavelmente acha que sabe o que eles merecem. E você sente que tem o direito de castigá-las. Você sente o direito de se vingar. Mas quando você sente isso, quando você externa isso, você está ousando se colocar no lugar de Deus. Você está se sentando na poltrona do juiz dos juízes. E você ainda não percebeu o quão desqualificado você é justamente para julgar qualquer pessoa. Porque você não passa de um pecador, você não passa de um injusto, você não passa de um falho. Mas mesmo assim você quer estar no lugar de Deus. Portanto, o chamado que a Bíblia lhe traz nessa ocasião, caso você esteja vivendo assim, é: arrependa-se do seu pecado. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Então, liberte-se do rancor, antes que ele te consuma. Em primeiro lugar, entendendo que a vingança é uma ação que pertence ao Senhor. Em segundo lugar, liberte-se do rancor antes que ele te consuma, entendendo que o destino é um plano que pertence ao Senhor. Isso nós veremos no versículo 20. Veja só o versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Irmãos, aqui nesse texto, José menciona que os planos maldosos orquestrados pelos seus irmãos, eles, na verdade, eram instrumentos da bondosa providência de Deus em sua vida. José ele entendeu que Deus ele estava trabalhando em sua vida através das ações maléficas de seus irmãos, mas com um propósito santo, com um propósito bondoso. Se você ler lá o capítulo 45,
No verso 5 e no versículo 8, José já havia dito isso anteriormente. Ele já havia falado a respeito da doutrina da providência de Deus, esse Deus soberano que rege todas as coisas e que faz com que todas as coisas convirjam para a sua própria glória. E José ele entendeu isso, ele compreendeu isso, que mesmo as ações de seus irmãos sendo ruins, sendo pecaminosas, Deus estava utilizando aquelas ações pecaminosas com um propósito santo, com um propósito benéfico. Porque, veja só, se José ele não tivesse sido vendido como escravo, se ele não tivesse ido para o Egito, se ele não tivesse sido jogado na prisão, algumas coisas incríveis, algumas coisas tremendas jamais teriam acontecido, meus irmãos. Por exemplo, se essas coisas ruins não tivessem acontecido, José nunca teria as condições necessárias, por exemplo, para criar um programa de combate mundial à fome, durante aqueles 7 anos que a fome assolou toda a terra. A Bíblia diz que, por conta disso, ele salvou milhares de vidas, e inclusive a vida de seu pai e as vidas de seus irmãos e de suas famílias. E ele faz menção disso aqui. E isso, irmãos, me leva a dizer que o nosso Deus, ele é muito sábio. Que Deus tão sábio é o nosso Deus. Porque muitas vezes, é verdade, Deus ele vence o mal apenas eliminando o mal. Ele corta o mal pela raiz. Mas sabe, irmãos, outras vezes Deus usa o mal para promover objetivos santos, para promover objetivos bondosos, para promover objetivos incríveis e majestosos. E foi justamente esse o caso de José. Deus, ele agiu de tal forma que os propósitos destrutivos da maldade de seus irmãos servissem para realizar justamente o oposto daquilo que se era pretendido. E o apóstolo Paulo sabia muito bem disso, quando lá no Novo Testamento disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, em outras palavras, José aqui nesse versículo 20, ele estava dizendo assim para os seus irmãos: meus irmãos, eu não tenho direito para me vingar contra vocês. Mas eu também não tenho necessidade disso. Eu não tenho necessidade de me vingar de vocês. Sabe por quê? Porque eu sei que nada de ruim que aconteça comigo está fora dos planos bondosos e gloriosos de Deus para mim. Ele vai usar isso tudo para o meu bem. E o texto, irmãos, no versículo 18 é tão interessante que o versículo 18 vai dar uma prova de que Deus estava guiando o destino de José. O versículo 15 mostra o seguinte, o versículo 18, perdão, diz assim: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Você deve estar se perguntando, como é que isso prova a soberania de Deus? Isso prova a soberania de Deus. O fato dos irmãos de José, eles se prostrarem diante de José, mostram que Deus ele era soberano sobre o destino e sobre a vida de José. Porque lá no início da história de José, quando ele ainda morava na casa de seu pai, a Bíblia diz que ele teve 2 sonhos. No Antigo Testamento, frequentemente Deus ele revelava coisas que aconteceriam no futuro através de sonhos. E nesses 2 sonhos que Deus ele deu a José, Deus ele revelou que a família de José se encurvaria diante dele. De tal maneira que quando seus irmãos escutaram isso vindo da boca de José, eles falaram que isso era, na verdade, um modo de José esnobar deles. Por isso eles ficaram furiosos e por isso eles começaram a tramar contra José. Mas
eis eles aqui, anos depois, curvados diante de José, porque Deus ele é fiel para com todas as suas promessas e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E José, ele era uma prova viva disso. Por isso, irmão, eu gostaria de convidar você nessa ocasião a confiar em Deus quando as coisas estiverem no pior estágio de sua vida. Espere em Deus. Sabe por quê? Porque Deus é soberano e que Deus cuida de você. Espere porque a tempestade vai passar. Espere porque o sol vai voltar a brilhar. Espere e confie em Deus, porque Deus tem grandes propósitos em sua vida e a sua história não acabou ainda. O plano de Deus para a sua vida é um plano perfeito. Não importa quão estreito seja o caminho que você está hoje, não importa quão cheio de espinhos seja a sua estrada hoje, ou quão furiosos sejam os seus inimigos hoje, saiba que Deus te destinou para a glória eterna. E os infortúnios humanos jamais frustrarão esse plano de Deus para a sua vida. Portanto, liberte-se do rancor antes que ele te consuma. Entendendo, em primeiro lugar, que a vingança é uma ação que pertence ao Senhor. Em segundo lugar, entendendo que o destino é um plano que pertence ao Senhor. E em último lugar, entendendo que o amor é um mandamento que pertence ao Senhor. Isso o versículo 21 nos ensina de uma maneira muito clara, quando diz assim: não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Em outras palavras, irmãos, José, ele se voltou para os seus irmãos e disse assim: olhe, eu não tenho rancor contra vocês. Eu não carrego nenhuma mágoa contra vocês. Eu perdoei vocês de verdade. Eu não vou usar o meu poder para me vingar. Eu vou usar o meu poder para cuidar de vocês, para amar vocês. Vocês estão entendendo, irmãos? O que José está fazendo aqui? Ele está dizendo que havia resolvido pagar o mal com o bem. Ele sustentou os seus irmãos, porque perdoar é restaurar. Perdoar é cancelar a dívida. Perdoar é não cobrar mais. Perdoar é não jogar na cara. Perdoar é amar. E amar é ação. E é isso que você tem que fazer. Mais do que dizer eu te perdoo da boca para fora, você tem que abençoar em vez de amaldiçoar. Você tem que orar em vez de maldizer. Você tem que fazer o bem em vez de dar o mal em troca. Eu gostaria de concluir minhas palavras, meu irmão, dizendo que, quem sabe você está escutando esse sermão e você escutou esse sermão justamente depois de sofrer uma grande injustiça na sua vida. Mas eu gostaria de dizer que você só receberá o perdão quando você reconhecer a sua própria injustiça. Sim, você só receberá, de acordo com a Bíblia, o perdão de Deus quando você reconhecer a sua própria culpa. Sim, porque é muito fácil nós acharmos que sempre nós somos a vítima. Mas a Bíblia diz que nós somos pecadores. Diante de Deus, todos nós somos culpados, todos nós somos pecadores. E, por sinal, os nossos pecados são muito piores do que eles aparentam ser para outras pessoas. Porque as outras pessoas, elas veem apenas o nosso exterior, enquanto que os nossos piores pecados, eles são cometidos em segredos, lá em nossos corações. Irmãos, nós fazemos coisas más constantemente contra o nosso próximo. Isso nos nossos corações, de forma reservada, de forma velada,
porque os nossos corações são maus. Não é porque as circunstâncias são difíceis, não. É porque nós somos maus por natureza. E esses pecados, a Bíblia diz, esses pecados merecem uma condenação, uma punição eterna. Porém, o que é que a Bíblia nos conta? O que é que o Evangelho nos diz? A Bíblia nos fala que o nosso Deus é um Deus redentor. Ele é um Deus perdoador, que transforma o mal em bem. E ele extrai bênção das coisas que foram intentadas para a nossa maldição. E é por isso que a Bíblia diz que pela graça nós não somos julgados pelos nossos pecados. Pela graça de Deus, o que acontece é justamente o contrário. Nós somos salvos dos nossos pecados por Jesus Cristo. Ele nos pergunta assim: ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não pesques mais. Sim, Jesus morreu na cruz para perdoar as pessoas que lhe causaram sofrimento. Quem causou o sofrimento a Jesus? Eu, você, José, todos nós. E é por isso que Deus não nos culpa pelos nossos pecados, porque Jesus, ele morreu na cruz para nos perdoar. E é por isso que Deus não joga na nossa cara tudo que nós fizemos de errado. Não, porque Jesus perdoou os nossos pecados. Agora, uma vez perdoados por Deus dos nossos pecados, nós temos que aprender a perdoar. Não pagando mal com mal, mas fazendo bem àqueles que nos fizeram mal. Eu sei que isso é muito difícil de ser feito. Eu sei que isso muitas vezes é doloroso aos nossos corações pecaminosos. Eu sei que muitas vezes nós não nos sentimos confortáveis em fazer isso, porque no fundo dos nossos corações eles ficam gritando assim: alguém tem que pagar pelo que fez de errado comigo. Alguém tem que pagar por todo esse sofrimento que eu estou passando. Mas nós só dizemos isso porque nós esquecemos que alguém já pagou pelo que fizeram conosco. Alguém pagou por todos os males que já fizeram conosco. Quem foi esse alguém? Jesus Cristo, Salvador. Assim como José, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo ele foi rejeitado pelos seus irmãos judeus. Assim como José, a Bíblia diz que Jesus foi tirado da companhia de seu pai. Assim como José, a Bíblia diz que Jesus foi traído. Assim como José, a Bíblia diz que Jesus foi vendido por algumas moedas de prata. Assim como José, a Bíblia diz que Jesus foi preso, foi julgado sem culpa alguma. Assim como José, Jesus sofreu para conservar a vida de muitas pessoas. Ele morreu para nos dar a vida eterna e nos salvar da ira eterna de Deus e da morte eterna. Se você acredita nisso, se você crê nessas coisas, você pode perdoar aqueles que lhe fizeram mal. Então, o meu chamado para você nessa noite, a minha conclamação para você nessa ocasião, é para que, em nome de Jesus, você apague as memórias amargas de sua mente. Que você sepulte o passado lá no passado e que você perdoe, porque você já foi perdoado por Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ó Deus, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar assim. Tende misericórdia, Senhor, de nós, porque muitas vezes é tão difícil perdoar aquilo que os outros fizeram conosco. Mas ajuda-nos, ó Deus, a seguir o exemplo maior de Jesus Cristo, aquele a quem José apontava, para que nós, ó Deus, possamos perdoar aqueles que nos fizeram mal e amar
de tal maneira como o Senhor os amou. É assim que nós te oramos, Senhor, porque a ti, ó Deus, pertence a vingança, a ti pertence o nosso destino, e a ti, ó Deus, pertence todo o nosso amor. É assim que nós te rogamos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê graça para vivermos diante de ti, praticando a tua vontade. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, Deus os abençoe muitíssimo, que o Senhor possa guardá-los durante essa semana e conceder-lhes as suas ricas bênçãos. Deus os abençoe.